Em mais uma ofensiva contra o Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou a chamada Lei Magnitsky para punir de forma unilateral o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O repórter Luciano Penteado tem todos os detalhes e as repercussões dessa decisão. Oi, Luciano, boa noite. Olá, Laerte, boa noite para você, para a Luciana e para todo mundo. Olha só, essa lei, ela de fato existe na prática nos Estados Unidos desde o governo Obama e já foi até utilizada na prática. Só que para quê? Para punir pessoas envolvidas em atos de terrorismo, quem desrespeita gravemente os direitos humanos ou quem comete crimes de corrupção em larga escala, o que não é o caso do ministro Alexandre de Moraes, por isso a repercussão negativa dessa medida. Em uma carta, o governo americano enquadra, portanto, o Moraes nessa lei Magnitsky e diz nominalmente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, citando que o Moraes estaria, já que o Moraes é relator do inquérito no Supremo que investiga o Bolsonaro por supostos crimes de tentativa de golpe de Estado, entre outros, o que o presidente nega, que o Moraes estaria fazendo uma caça às bruxas contra opositores. Bolsonaro e Trump, que a gente lembra, são da extrema-direita, portanto, aliados. Na carta, o governo dos Estados Unidos também cita o ato do 8 de janeiro, quando os apoiadores do Bolsonaro invadiram, depredaram os prédios do Congresso Nacional, e aí o texto diz que o Moraes, que também é relator desse caso, estaria limitando a liberdade de expressão das pessoas aqui no Brasil. Bom, na prática, o que aconteceu com o Moraes? Ele teve a entrada nos Estados Unidos proibida, ele teve bens bloqueados lá no país estadunidense e também os cartões de crédito dele, que são de bandeira lá também dos Estados Unidos, foram também banidos. Só que na prática o próprio Moraes já disse que não tem moeda no exterior, que não tem patrimônio lá e que os cartões provavelmente, segundo os especialistas, ele deve continuar fazendo uso porque há outras bandeiras. Quem no X, no X, antigo Twitter, escreveu foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Ele reforçou a sanção e acrescentou o seguinte, abre aspas, disse o Marco Rubio a respeito dessa decisão. Deixa eu só me achar aqui rapidamente o que disse o Marco Rubio. Ele disse, abre aspas, que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas, as togas judiciais não podem protegê-los, fecha aspas. Agora há pouco eu entrevistei o professor de Relações Internacionais da ESPM aqui de São Paulo, o Roberto Webel. Ele criticou bastante a aplicação dessa lei, dizendo que os Estados Unidos equipararam o Alexandre de Moraes a essas pessoas que, como eu falei, já foram condenadas no passado por crimes que na prática não tem nada a ver com o Moraes, que sequer é investigado. Vamos ouvir o que disse o professor. A leitura que se faz, além desse questionamento da violação da soberania brasileira, do questionamento de uma instituição brasileira, melhor dizendo, é também uma tentativa dos Estados Unidos, da administração Trump, diga-se de passagem, de colocar o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, no mesmo patamar de oligarcas russos, de pessoas vinculadas a cartéis, de ditadores, de pessoas que são membros de regimes autoritários, como no caso da Venezuela. Então, acho que isso é muito prejudicial para a relação dos dois países, e também é um questionamento que afeta a soberania brasileira de certa medida. Olha, o próprio Alexandre de Moraes ainda não se manifestou publicamente sobre esse assunto, mas a Corte, o Supremo Tribunal Federal, emitiu agora há pouco uma nota publicada no próprio site do Supremo, em que eles elencam, eles defendem, na verdade, o Alexandre de Moraes, prestam solidariedade ao colega e, entre outros aspectos, dizem que o Supremo não se desviará de seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Diz também na nota o Supremo. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e que todas as decisões foram tomadas, no caso as decisões do relator, foram confirmadas pelo colegiado